Bom dia, meus irmãos queridos e amados do Senhor. Grande prazer nós estarmos juntos aqui no nosso Pão do Dia, repartindo coisas espirituais com espirituais. Por esses dias eu meditei e também ministrei a respeito daquilo que Jesus disse em João capítulo 8, e ele começou a expor algumas verdades, não por motivo de criar polêmica, por desejo de ser diferente, de chamar a atenção, mas simplesmente porque eram verdades. Eu quero partir de uma afirmação: qualquer coisa só vale a pena ser dita se for verdade. Se não for verdade, não vale a pena nem cogitá-la, não vale a pena nem dizê-la. Jesus começa a falar de verdades, e ele disse para aquele povo que estava ouvindo: eu sou lá de cima, vocês são aqui de baixo. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diante dessas afirmações tão contundentes, tão desafiadoras, aquelas pessoas reagiram como normalmente se reage até os dias de hoje. Se reage baseado naquilo que nos afeta sensorialmente. Então é uma reação inconsciente, uma reação impensada. Não uma reação que vem por meio de uma convicção contrária àquilo que está sendo dito, mas simplesmente uma reação pela própria reação, pelo próprio ato de reação, de reagir. E eles então alegaram a Jesus dizendo o seguinte: você está dizendo isso de nós, mas nós nunca fomos escravos de ninguém. E não era verdade. Eles já tinham sido escravos, tanto na Síria quanto na Babilônia, e eram escravos principalmente da sua própria condição de pecado. Jesus então diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. E eles insistem: mas nós somos descendência de Abraão, nós somos filhos de Abraão. E quando Jesus desmonta esse argumento, então eles apelam mais ainda e dizem: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Até o ponto em que Jesus se vê obrigado a rasgar o verbo e a falar de forma declarada e dizer: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que é que Jesus os chama de filhos do diabo? Porque para o diabo, que jamais se firmou na verdade, conhecendo, todavia, a verdade, mentir não é um ato artificial ou difícil, é parte da sua própria natureza. Jesus disse: quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, fala do que é natural. A coisa mais natural está impregnada, é na própria natureza dele, é mentira. E os homens que assumem esse tipo de natureza, que as suas vidas têm pactos com a mentira, os seus pensamentos não são purificados pela verdade, as suas reações são reações de origem não verdadeira, não consistente, construída em cima de bases de verdade. Esses estão expressando uma natureza tal qual, que é a natureza da mentira. Por isso Jesus disse: vós sois do diabo. Qual é a contrapartida disso? Qual é a salvação para esse estado de coisas? A única salvação é que nós tenhamos uma obstinada busca pela verdade. Não a verdade em forma de um conceito ou de um estudo para fora, mas a verdade dentro de nós, a verdade dos nossos pensamentos, a verdade dos nossos sentimentos. Que todo o nosso ser seja verdade, que os nossos pensamentos sejam verdades, que as nossas reações não sejam reações que entram na onda do que está acontecendo e que fala-se e que se diga aquilo que é mais conveniente para o momento, aquilo que seja politicamente correto, aquilo que seja agradável aos homens
ou a expectativa das pessoas, mas que seja simplesmente porque é verdade. As verdades são estranhas, porque a natureza, ela se condensou tanto e se cristalizou tanto na mentira, que as verdades parecem estranhas. Mas a verdade é a única coisa que pode nos libertar dessa prisão de nós mesmos, dessa falsificação da vida, dessa falsificação das coisas. Por isso, busque a verdade. Busque a verdade dentro de você. Busque a verdade sobre você mesmo. Não falseie. Comece não falseando as coisas para você mesmo. Ainda que seja difícil admitir coisas publicamente e que isso leve um tempo, talvez você não consiga fazer por completo ao longo da vida inteira, mas pelo menos para você, faça com que as coisas sejam verdadeiras no teu interior. Não fale o que não é verdade. Não pratique o que não é verdade. Não pense o que não é verdade. Não viva o que não é verdade. Alimente-se do que é verdade. Sinta o que é verdade. Encha-se da verdade. E a verdade vai te libertar do tormento de uma vida falsa para te inserir no contexto de uma vida verdadeira e abundante. Um ótimo dia. Que o Senhor te abençoe ricamente na verdade. Em nome de Jesus. Bom dia.